Versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Olha, Deus vai olhar lá de cima, vai olhar para a humanidade, vai fazer um relatório, ele vai ver toda a situação, e ele vai chegar a uma conclusão, né? Fiz um mau negócio. Estou falando com minhas palavras, essa frase está nos acrescentares de Clarindo, entende? Então ele vai olhar para a humanidade e vai dizer: fiz um mau negócio. Olha a bagunça que está, olha a situação que o homem está, olha o nível que chegou a humanidade, olha o nível que chegou a criação, olha o nível que chegou o meu projeto, porque o homem foi um projeto de Deus. Aquieta-te, em nome de Jesus. Versículo 7: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito, né? Deus olhou e falou assim: não, o único jeito para você acabar, vamos destruir isso aí, vamos resetar isso aí, vamos passar uma borracha, esse negócio não deu certo. E Deus estava falando de quem? Da gente, Deus estava falando do homem. Versículo 8: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que no meio de uma geração corrompida, perdida, um povo perverso, um povo mau, um povo contaminado, Deus vai achar alguém, e esse alguém, o Senhor vai começar um projeto com ele. Sabe, em meio a uma geração perturbada, em meio a uma geração totalmente corrompida, né, o Senhor ele vai observar um coração, alguém diferenciado, alguém que decidiu, David, não se envolver com aquilo. E o Senhor estava ministrando no meu coração sobre essa palavra hoje de manhã. Sabe que nós estamos num tempo de uma geração contaminada, mas ainda há pessoas que decidiram não se envolver com isso. E eu quero crer que você e eu, nós somos esse povo que decidimos não se envolver com a contaminação desse mundo. Deus ele olha lá de cima e ele vai ver, de uma forma figurada, ele vai ver o quê? Um povo corrompido. Ele vai ver um povo vivendo a seu bel prazer, vai ver um povo vivendo, né, às custas do prazer apenas, independente, né, da circunstância. O povo estava vivendo segundo o seu prazer momentâneo. Mas ele vai ver alguém, e essa pessoa, esse Noé, ele vai ser achado em graça diante de Deus. Eu quero ler mais um versículo com você aqui. Versículo 9: estas são a geração de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha o Senhor testemunhando a respeito de Noé. Quando o Senhor vai falar de Jó, o Senhor também vai testemunhar a respeito de Jó, e o Senhor vai trazer 4 atributos sobre Jó, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Agora de Noé ele vai dizer que ele era justo, ele era reto, né? E na King James, se não me engano, está falando que nesse lugar de reto é íntegro, né? A palavra íntegro é inteiro, né? A palavra íntegro é inteiro. Ele era um homem inteiro na presença de Deus, né? A integridade, ela está assim, como que eu meço a minha integridade? Simples, é como que eu me comporto quando não tem ninguém vendo. Aí você vai saber se você é íntegro ou não. Ou seja, como que eu me comporto quando não tem ninguém vendo. Eu, Clarindo, quando eu viajo, eu continuo fazendo o mesmo que eu faço aqui. Quando eu viajo, eu continuo preservando o meu casamento, eu continuo orando, eu continuo lendo Bíblia. Ou quando eu viajo, eu vou, né, tá olhando para alguma mulher, eu pensando em, entende? A integridade está quando ninguém está vendo, né? A integridade sua está quando você está sozinho, quando você está longe da sua esposa, quando você está longe da sua família, quando você está longe do seu pastor. O seu comportamento vai dizer se você é íntegro ou não. Ou seja, o Noé, ele é justo, né, um homem justo no seu tempo, um homem diferenciado, um homem que decidiu não se contaminar, um homem que decidiu não se envolver com aquilo, né, e você vai entender que ele é o único de um tempo. Imagina como que esse homem, ele talvez passava algum sufoco. Pensa, você sozinho no meio de um lugar com centenas de milhares de pessoas, e você é a única pessoa diferente. Você é a única pessoa que não se envolve com aquilo. Você é a única pessoa, né, é o quadrado. Vamos dizer o quadrado, é o diferente. Você, né, eu penso com meus pensamentos de pregador, né, que a vida de Noé talvez não era tão fácil assim, né, devido ao nível das pessoas, né, porque assim, é um tanto quanto difícil você ser diferente. Sim ou não? Você está aí ainda, igreja?
Versículo 11, não, versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E no versículo 11 está escrito assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, que não é diferente dos dias de hoje. Inclusive Jesus disse que nos dias da volta dele, né, se assemelharia aos tempos de Noé, né, Jesus disse isso, que se assemelharia aos tempos de Noé, onde o povo comia, bebia, casava e se dava em casamento. E não tem nada errado em comer, não tem nada errado em beber, não tem nada errado em casar e dar em casamento, mas o povo vivia a seu bel prazer e não estava preocupado com aquilo que Deus estava fazendo. E hoje é o que nós vivemos. Versículo 12: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Sabe, quando Deus olha para tudo isso, ele vê Noé. E quando Deus vê Noé, Deus já tinha o que no coração? Ele já estava determinado o que? Destruir a terra. Né? Já havia uma determinação: eu vou destruir, eu vou, né, aniquilar tudo que eu construí, eu vou destruir tudo aquilo que eu fiz. Só que o Senhor, ele vai observar Noé e vai achar graça, ou seja, ele vai entender que, né, que nem tudo estava perdido. Então, ou seja, Deus é justo. Ele vai entender que nem tudo estava perdido, e ele decide o quê? Recomeçar. Ele decide: não, eu vou resetar, mas eu vou recomeçar com este homem chamado Noé. E quando o Senhor ele decide fazer isso, Poliana, o Senhor ele vai se apresentar a Noé. E a primeira coisa que ele vai fazer, Cristiano, ele vai contar para Noé o que ele vai fazer. Entende? Ele vai contar para Noé, ele vai contar: Noé, eu decidi um negócio, eu vou destruir a terra. Não há um relato na Bíblia de uma intercessão de Noé como Abraão intercedeu. Não há um relato. Nós só você vai ver apenas Deus falando e Noé acatando aquilo que Deus falou. Agora, né, qual o segredo de você prosperar em alguma coisa? Qual o segredo de você prosperar, você crescer? E aqui são códigos que eu quero liberar para você. Qual o segredo, né, de você romper, de você sair na frente? Informação privilegiada. Noé vai receber uma informação privilegiada, que, traduzindo na linguagem pentecostal, revelação. Amém ou não amém? Noé vai receber uma revelação de Deus do que Deus ia fazer, ou seja, uma informação privilegiada. E eu quero profetizar que nesses dias o Senhor vai trazer uma informação privilegiada para a tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Aleluia! Eu estou profético hoje, irmão. Só não estou pulando, mas estou profético hoje. São dias que o Senhor vai se revelar, trazendo revelação, trazendo informações privilegiadas para a nossa vida. Se você recebe, diga amém, toma posse no nome de Jesus. Amém ou não amém? Agora entenda, o Senhor vai dizer sobre, lá em Jeremias, né, e está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabeis. Entenda, o que Deus quer anunciar, nós não sabemos. Agora, por que eu estou falando isso? Porque você precisa estar afiado com a fé para você entender o que Deus está te falando. Quando o Senhor chama Noé, né, olha a situação. Deus fala: Noé, eu vou destruir. E Deus vai apresentar agora um projeto para Noé. E junto com o projeto, as instruções de como executar o projeto. Deus vai te dar projeto e as instruções. Amém ou não amém? Deus faz completo, irmão. Amém ou não amém? Deus faz completo. Ele vai trazer para você informações privilegiadas, Ele vai trazer projeto para a tua vida, e junto com os projetos Ele vai trazer as instruções para você realizar o seu projeto. Amém ou não amém? E junto com tudo isso Ele vai te dar recursos para você botar em prática, no nome de Jesus. Aleluia! Paulo vai dizer que nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, nem jamais chegou ao coração algum aquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Ou seja, receber uma informação de Deus, a nossa fé tem que estar alinhada, porque às vezes Deus vai falar coisas com você, meu irmão, é só você e pronto, acabou. Entende? Deus vai falar com você e quem tem que estar ligado no negócio é você. Quando o Senhor falar algo com você, quem tem que acreditar é você. Ah, pastor, mas ninguém acredita em mim. Se você está acreditando, já é o suficiente, irmão. Entende? Quando o Senhor te der algo, entenda, irmão, se você acreditar, já é o suficiente. Quem precisa acreditar é você. As pessoas vão acreditar nos resultados que você vai produzir. Depois que você produzir resultados, sim. Mas enquanto é uma promessa, enquanto é uma palavra, enquanto você estiver no projeto, no processo de construir, quem tem que acreditar nesse negócio é você.
Não precisa esperar que as pessoas acreditem. Não precisa, né, nesse lugar. Por isso que Jesus, ele trabalha para que o povo de Deus seja curado, irmão. Porque quando a gente não é curado, né, você precisa da aprovação das pessoas, você precisa que as pessoas creiam com você. Você não precisa disso, irmão. Você precisa de uma palavra de Deus e você precisa de um coração alinhado com esta palavra, independente se o mundo não acredita. Você precisa acreditar. Pronto, acabou. Se você crê, meu irmão, é o suficiente. Eu vou entender um negócio porque não está escrito, mas pensa, o Senhor diz: Noé, vou destruir o mundo. Informação privilegiada. Aí Deus fala: mas Noé, mas com você eu tenho um projeto. Amém, igreja? Com você Deus tem um projeto. Amém ou não amém? Aleluia. Você nunca parou para pensar de onde surgem as coisas que ninguém nunca viu, não? É uma boa coisa de pensar. Pastor, mas como que isso é? De alguma forma o Senhor vai revelar aí. Em Isaías está escrito assim, ó, que o Senhor tem riquezas encobertas e tesouros escondidos. Você já parou para pensar assim, da onde que surgiu a farinha de mandioca? É uma raiz enterrada, irmão. Talvez você não gosta, mas é uma riqueza que estava encoberta, é um tesouro que estava escondido. E algum dia, Deus revelou isso para alguém. Eu só estou te fazendo para você entender. Algum dia, irmãos, né, Deus revelou isso para alguém, né, de alguma forma, não sei como, mas o meu entender entende isso. De alguma forma, o Senhor ministrou isso no coração de alguém. E alguém foi lá e viu aquela rama lá, né, arrancou, viu aquele trem lá e decidiu. Olha o processo para fazer uma farinha. Para nós é fácil, irmão, mas alguém um dia teve que trilhar esse negócio. Ou seja, não sabia, não conhecia. Mas de alguma forma alguém acreditou. E porque alguém acreditou, irmão, a informação veio de algum lugar. Você acha que Adão fazia farinha lá no Éden? Eu não acredito nisso, né? Não estou dizendo que lá não tinha, eu estou dizendo que eu não acredito. Eu não sei também quando que começou a farinha na história, não estudei sobre isso. A farinha veio aqui agora na cabeça aqui, acho que estou com vontade de comer pão, sei lá. Mas o que eu estou falando para você é que o Senhor tem essas coisas, o Senhor tem tesouros, Ele tem segredos. Pastor, onde está escrito que Ele tem segredos? Ele está dizendo, se você clamar, Ele vai revelar. Então o segredo está no clamor. Agora observe que o Senhor, ele se apresenta para Noé. Aí ele dá, pronto, ele fala: Noé, o projeto é esse aqui, ó. Né? O que eu vou fazer é isso, Noé, eu vou destruir a terra. Porém, você é diferenciado nesse tempo. Você, de certa forma, você alcançou um lugar no meu coração. Tá? E você está em Cristo, Cristo está em você. Então você alcançou um lugar no coração de Deus. Então você está apto a receber um projeto de Deus. Amém ou não amém? Né? Pelo menos creia nisso, irmão. Né? Eu acredito que Noé não estava crendo não, só que Deus chegou e falou. Então quando Deus falou, ele creu. E depois que o Senhor disse do projeto, né, do que ele ia fazer, vamos ler, o texto é melhor. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os farei, e eis que os desfarei com a terra. Irmão, pensa, se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, ó, né, vou destruir tudo, né? Se Deus falasse isso comigo, eu acho que eu passava mal, né? Falei, meu Deus do céu, né? Jesus, não tem como nós conversar nesse negócio aí, não, Jesus? Eu só tô, né, porque a gente lê muito rápido e a gente às vezes perde a percepção que é Deus e um homem, e o homem é limitado. Mas olha o versículo 14: faz para ti uma arca de madeira. Agora Deus está entregando o projeto e Deus está entregando as instruções. Como Ele vai fazer o projeto? Vai receber no seu espírito aí, amém, amém? Vai receber no teu espírito aí. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás comprimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados, e o comprimento da arca de 50, Jesus me ajuda a ler direito, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porá ao seu lado, e far-lhe-ás andares
abaixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Meu irmão, eu penso assim, que se fosse eu dessa hora aqui, eu estava paralisado, da informação que Noé está recebendo. Só que eu recebi a informação, junto com a informação eu recebi um projeto. Amém ou não amém? Eu profetizo e declaro que nesses dias o Senhor te visitará, te dando projetos no nome de Jesus. Amém, irmãos? O Senhor ministrou isso muito forte no meu coração ontem, hoje, sobre os projetos de Deus. Aleluias. Versículo 18. Mas contigo, fala amém, Jesus. Estabelecerei o meu concerto. Com você Deus vai fazer uma aliança, no nome de Jesus, amém? Com você Deus tem uma aliança, Ele vai estabelecer essa aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a carne, dois de cada espécie, meterá na arca. Deus vai continuar instruindo Noé aqui sobre todo o projeto. Versículo 20. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil, da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. O Senhor não diz assim, você vai no campo buscar, não. Ele está dizendo, vai vir a você os animais. Ou seja, quando o Senhor ele dá o projeto, ele vai trabalhar para que as coisas sejam facilitadas para a sua vida. Não é? Vai recebendo, vai crendo, no nome de Jesus. Versículo 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim, versículo 22, fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Agora, observe, irmãos, olha o desafio de Noé. Deus está falando que vai trazer um dilúvio. Deus está falando que vai abrir os céus e vai derramar chuva nos céus. É conhecedor que nesse tempo não se tinha chuva. É conhecedor que nesse tempo a terra era regada por um vapor que saía da terra. Ou seja, havia um sistema de irrigação de Deus que não vinha do alto. Então o povo não sabia que era chuva. Então Deus vai chegar para Noé e dizer, Noé, tu vai construir aí um barco gigante. Até aí tudo bem, mas o problema é que Noé vai construir um barco gigante longe do porto, longe do mar, longe das águas. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que muitas das vezes o Senhor vai nos dar projetos, irmão, e esses projetos, as pessoas não compreendem esses projetos. É muito alheio à mente delas, é difícil delas acreditar. Penso eu, porque não está na Bíblia que as pessoas deveriam perguntar muito a Noé. Os pregadores diziam assim que o pessoal fazia chacota, zombaria. Pode ser que sim, a geração perversa. Pensa o camarada construir agora um barco gigante, de todo tamanho, construir um barco dizendo, olha, vai vir a chuva. Não está numa região litorânea. Não é no tempo de hoje que poderia arrumar algumas carretas para carregar aquele barco e jogar no mar. Está dizendo que vai chover, ninguém sabe o que é chuva, ninguém nunca viu o que é chuva. Pensa. Agora, por que eu estou dizendo isso? Pode ser que o Senhor te dê um projeto e você olhe, irmãos, e pareça absurdo ao seu entender. Porque no tempo que Deus deu para Noé o projeto, era absurdo para ele, era absurdo para aquela época. No tempo que o Senhor chama Noé e dá a ele o projeto, irmãos, não condizia com a realidade daquele tempo. Não era uma realidade, não era natural, não era nada, digamos assim, viável para aquele tempo. A questão é, o Senhor dá o projeto, a questão está, você acreditar no projeto. Entende? O Senhor te dá a palavra, a questão é, você acredita ou não acredita na palavra? Você executa ou não executa o que o Senhor falou? O segredo do negócio, irmão, não está só no projeto, porque Deus pode dar o projeto, Ele pode dar um sonho, Ele pode dar uma palavra, Ele pode trazer para você alguma coisa que vem dEle, trazer para as suas mãos, ministrar no seu coração, você sentir que aquilo é de Deus. Porém, amanhã, porque o culto é uma benção, você está na atmosfera profética, você está debaixo de uma unção, está debaixo, a palavra falando no teu coração, o Espírito Santo trabalhando no teu coração, então você recebe com entusiasmo a palavra. Porém amanhã você vai se deparar com uma palavra, mas também vai se deparar com uma realidade.
Como que eu vou botar isso em prática? Você está num culto, aí você recebe aquela palavra que alegra o seu coração, né? Eu vou fazer isso, eu vou te prosperar, né? Um mês depois você continua quebrado. A questão é, eu permaneço acreditando, ou eu vou desistir de acreditar? Entende? Então, quando o Senhor fala conosco, você precisa entender e tomar uma decisão. Permanecer acreditando. Muitas coisas que eu já fiz, irmãos, eu confesso a você que tinha dia que eu pensava que nem eu acreditava. E tinha hora que dentro de mim queria duvidar. Mas eu persistia. Porque, escuta, irmão, Deus não vai falar na sua alma, Ele vai falar no seu espírito. A convicção vem no espírito, não na alma. É na alma. Quando você ouve algo na alma, você emociona, você chora, você pode ficar com raiva. Agora, quando o Senhor vai falar, Ele vai falar no seu espírito. Pode ser que pela presença dEle você se emocione, pode ser que pela presença dEle você chore. Agora entenda, amanhã, quando eu digo amanhã, eu estou dizendo do pós-vir. Entende? Não está a emoção, não está a sensação, mas está a palavra. E se a palavra tiver, meu irmão, você tem tudo. Se a palavra permanecer, você tem tudo. Se a palavra que o Senhor te deu permanecer no seu coração, você tem tudo. E a Bíblia diz assim que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe mandou fazer. Diante de tudo isso, de Noé colocar em prática, e a história, a teologia, os estudos dizem assim que Noé, que o tempo que Noé provavelmente gastou para construir essa arca, não é bíblico, mas se entende que foi entre 90 e 110, 120 anos, mais do que nós vivemos hoje. Dava para desistir, não dava, irmãos? Irmão? Um ano de prova, o negócio é estreita. Irmão? Você trabalha um ano no mesmo serviço e já começa a ficar enjoado dele. Pensa o Noé. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos, e Noé batendo prego, batendo martelo naquele negócio lá. Só que chegou um dia, Cristiano, que Noé se deparou diante de uma nova realidade. O projeto agora, construído, o negócio construído, está lá o barcão pronto. Você acha que nesse tempo Noé não sentiu também umas dificuldades de acreditar, irmãos? Nós não temos relato das falas de Noé, mas nós temos das de Abraão, das dúvidas de Abraão. Mas Noé vai se deparar com agora, construído, o barco. E lá em Hebreus está dizendo assim que Noé, ele se tornou um pregador de justiça. Por que pregador de justiça? Porque ele creu naquilo que Deus falou para ele. Ele acreditou. E porque ele acreditou, como que nós sabemos que Noé acreditou? Ele fez o projeto. Entende? Como que eu sei que eu tenho fé? Porque nós achamos, medimos a fé por dizer, eu começo a repetir, não, eu tenho fé. Não, irmão, a fé não está nesse lugar, não. A fé está em quando eu executo alguma coisa. Pastor, eu tenho fé para que Jesus cure as pessoas. Aí a minha pergunta é, para quantas você já orou? Pastor, não orei para nenhuma não. Pode ser que a sua fé está limitadíssima nisso. Não estou dizendo, eu só estou expressando sobre fé. Se você tem fé para que Jesus vai curar as pessoas, a primeira coisa que você vai sair é metendo a mão na cabeça das pessoas e falar, seja curado no nome de Jesus. Ainda que não curou ninguém, mas você está lá, no nome de Jesus vai sendo curado, no nome de Jesus. Pastor, não aconteceu, mas eu estou orando. Tem um camarada dos Estados Unidos, acho que é Todd Bentley, que é o nome dele. Ele é muito usado em sinais. Acho que se não me engano é Todd Bentley mesmo. Só que ele nunca tinha levantado ninguém da cadeira de roda. E aí ele falou com Deus, e Deus falou assim, ora. Aí ele orou e não levantou. E ele veio reclamar com Deus. E aí Jesus falou assim, ora por mim se for preciso.
Ou seja, Jesus falou assim: na medida que você for fazendo, uma hora vai dar certo. Porque a questão não está em Jesus não fazer, está em alcançar a fé. Entende, Deus? Como que eu demonstro que eu tenho fé? Quando eu executo, irmãos. Tá, qualquer coisa, você demonstra que você tem fé quando você executa. Se Deus chamou você para um jejum, a sua fé vai estar detalhada diante de Deus quando você faz o jejum. Não é em você dizer que você acredita no jejum. Tá, eu posso dizer que eu acredito em muitas coisas e não faço. Eu posso dizer: não, Deus falou comigo, não, eu saí, mas eu não colocar em prática. Então a fé é um lugar de prática. E nós estamos falando de um lugar que Deus vai nos levar. E esse lugar você vai ter que botar muita coisa em prática no nome de Jesus, porque Deus vai te dar projetos. Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar, né, detalhes dos projetos, e você vai ter que se virar para botar isso em prática, irmão. Eu vou se virar para botar os meus em prática, agora você com os seus. Nós, numa só fé, nós vamos orar para acontecer, nós vamos buscar o Senhor. Pode ser que de vez em quando nós choramos junto, quando nós não estivéssemos vendo solução. Só que agora Noé se deparou, está lá a arca pronta, está tudo pronto, e de repente os animais começam a chegar, né, e vamos embarcando todo mundo. E aí daqui para frente entra um momento de provação de novo na vida de Noé. Primeira provação. Está todo mundo dentro da arca. Deus vai lá e fecha a porta. E tome 7 dias de espera. Irmãos, né? Você já tirou um dia para ficar sozinho no seu quarto? Quem já tirou aqui, né? Ficar sozinho no seu quarto orando. 1, 2. O dia é bem demorado, não é? Eu já fiquei 3. Tem quem pensa que vai ficar meio doido. O Noé ficou 7. A arca fechada. Nenhuma gota d'água caía do céu. Pensa, irmão. Lá tinha 4 mulheres. Tinha a mulher do Noé e as 3 genras. Pensa, irmão. Vamos dizer assim que, né, isso é por minha conta, tá, irmão? Está escrito em lugar nenhum, não. A mulher do Noé: Noé, você tem certeza, Noé? Irmão, vamos parar para pensar. Aquele povo estava curioso. Vamos analisar. Você tem que botar a vida no negócio, irmãos. O povo estava curioso vendo Noé construir aquele barco. Talvez estava até acostumou. Lá o barco crescendo, né? O Alan mandou para mim um post lá de uma arca de Noé, para algum lugar, de um barco lá. Vou mandar para você. O povo já estava acostumado. Noé construir aquele tem, talvez chacotou, riu, perguntou, sei lá. Mas só que de repente houve uma movimentação diferente. Espera aí, está acontecendo, né? Esse tanto de animal chegando. Acho que, né? Não sei. E aí pronto, o povo entra. Irmão, você pensa que não tinha gente curioso? Você pensa que você não vai lidar com curiosos diante daquilo que Deus vai te dar? E você pensa que você não vai lidar com duvidosos? Tem os curiosos e os duvidosos. Aí não vai dar certo, não. Deus não. E aí entrou, irmão Gustavo. A arca fechou. E aí, pode ser que o povo ficou de agora, né? Ficou lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, nada de chuva. Esse daí é até doido. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu fico pensando, né? Que esse negócio não tinha muita paz, não, irmão. É porque tem momentos que Deus nos coloca no lugar, irmão, e Ele vai nos provar. Ele vai nos provar para ver se eu vou permanecer. Depois dos 7 dias, a água desceu. Provavelmente, né, eu não sei, né, o estado emocional de Noé, se ele comemorou, se ele ficou triste, né? Porque haveria uma comemoração depois de 7 dias, haveria a resposta de Deus, mas ao mesmo tempo o mundo está sendo destruído. Só, amados, que agora ele vai entrar numa situação. Só de chuva descendo 40 dias. E a Bíblia vai dizer que a chuva é assim, ó. Abriu as fontes no céu, e chuva descendo sem parar, e abriu as fontes da terra. Chovia de baixo para cima e de cima para baixo. Depois de 40 dias, acabou tudo. Só que quando você vai ler o texto completo, eu tenho que pular aqui que eu quero parar daqui a pouquinho.
O Noé vai ficar quase um ano dentro daquela arca. É tempo pra caramba, irmãos. Ele vai ficar quase um ano naquele lugar. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender. Talvez assim, ó, presta atenção. Cada um de nós tem um momento, tem uma fase, tem um lugar. Pode ser que você já tem projetos que estão em andamento, que você precisa permanecer dentro. Pode ser que você vai receber projeto novo agora. Então cada pessoa tem um lugar. Nós não estamos todo mundo, nós estamos indo para o mesmo lugar. Mas cada pessoa está em um lugar da caminhada. O projeto era de Deus. O Noé acreditou. Só que agora o Noé parece que está abandonado por quase um ano. A arca, ela está agora vagando sobre as águas. Ela está vagando como se estivesse perdida sobre as águas. Entende, David? A arca está vagando como se ela estivesse perdida sobre as águas. E muitas das vezes na nossa vida, irmãos, o Senhor nos coloca numa situação que nós parecemos que ficamos vagando, como se estivesse perdido, sem rumo, sem norte, porque o Senhor fala e você se moveu, só que você chega num lugar, nesse lugar você não sabe mais por que fazer, você perde como coordenar, você não tem o controle daquele lugar. A arca do Noé não tinha remo, não tinha leme, ou seja, era só um caixote e ele lá dentro, e agora tá, Deus dará. E muitas das vezes, naquilo que Deus nos coloca, chega em momentos que a nossa vida se depara exatamente assim. Você olha e fala, meu Deus. E no versículo 8, no capítulo 8, está escrito, eu mandei um áudiozinho para você hoje sobre esse versículo. E lembrou-se Deus de Noé. Não é que estava esquecido. Não é que depois que Deus mandou o dilúvio, Deus foi fazer outra coisa, foi visitar outros países, foi cuidar de outros planetas, foi tirar um cochilo, foi descansar, e de repente, do nada, igual a gente faz, irmão? Do nada dá aquele estado, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo lá. E Deus, de repente, meu Deus, eu mesmo, esquecido. Não foi isso não, gente. Está dizendo que o Senhor agora, quando está dizendo, lembrou de Noé, está dizendo assim, chegou o tempo de Deus agora agir em favor de Noé. Chegou o tempo do Senhor agora remover Noé de sobre aquelas águas de morte, de sobre aquele lugar de solidão, de sobre aquele lugar de marasmo, de sobre aquele lugar de paradão, de sobre aquele lugar que ele estava, que nada acontecia. Ele não tinha nem para onde, nem para a direita, nem para a esquerda, ele estava lá parado, à deriva. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou de Noé, está dizendo assim, chegou o tempo de Deus agir em favor de Noé, e eu quero declarar no nome de Jesus, chegou o tempo de Deus agir em seu favor, chegou o tempo de Deus trabalhar em seu favor, chegou o tempo de Deus colocar em ação aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele projetou para você, chegou o tempo do Senhor colocar agora a mão para que os seus projetos possam ser alavancados no nome de Jesus, chegou o tempo do Senhor mover sobre a tua vida, sobre a tua história, no nome de Jesus. Agora escuta isso aqui, irmãos, que quando o Senhor vai resolver a vida do Noé, e o Senhor vai abaixar as águas, ele mandou um vento, e esse vento ele vai fazer com que as águas recuem. Eu quero declarar nesses dias que os ventos do Senhor, não ventos maus, mas os ventos do Senhor, vai passar sobre nós e vai remover as águas de morte, vai remover tudo aquilo que estava te prendendo, tudo aquilo que estava paralisado na sua vida, no nome de Jesus, amém? Vai tirar, é o tempo de Deus tirar, amém, igreja? É o tempo do Senhor passar com os ventos dele, não é o vento que sacode, não, porque tem um vento de Deus que vem para sacudir, não, esse vento que veio foi para limpar, e para que Noé pudesse pousar ali. E eu quero que você observe algo, que com o projeto que Deus deu para Noé, e porque Noé acreditou, e acreditando Noé colocou em execução, colocou em prática, irmão David, fez. Esses dias eu tenho falado com algumas pessoas sobre algumas coisas, irmão. Entenda, muitas coisas, irmão, você tem que se esforçar. Muitas coisas que Deus te dá, você vai ter que estudar muito. Ah, pastor, não quer não. Se você não entender, irmãos, você não rompe. Não estou falando para você estudar qualquer coisa, não. Estou te falando que muitos projetos você tem que estudar. Porque às vezes Deus te chama para um lugar, irmão. Vou usar o Tiago. O Tiago que dá aula de música. O Tiago dá aula de música porque ele pagou o preço.
para estudar, para saber o que fazer. Entende? Ou seja, às vezes o Senhor te deu um projeto, então você tem que investir no projeto, irmão. Você vai acreditar, de fato, você vai acreditar no projeto se você investir. Pastor, não estou vendo nada. Mas você está trabalhando para se tornar real dentro de você isso aí. Você tem que se capacitar para aquele lugar. Entende? Você tem que capacitar para aquele lugar. Um dia um pastor, a irmã chegou no pastor e falou: pastor, o Senhor, Deus me chamou para cantar na igreja, para ser levita da igreja. Aí o pastor olhou para a irmã, a igreja era grande, tinha levita demais, fica fácil fazer. Chegou para a irmã e falou: foi, irmã? Foi. Ele falou: então vai fazer aula de música. Ele não disse que Deus não chamou ela. Ele disse: se Deus te chamou, vai investir em você. Você foi? Talvez você foi, ela não foi. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam assim, que tudo vai cair do céu. Não, irmãos. O Senhor te chamou você para um lugar de governo, um lugar de prática. E um lugar de prática que às vezes você vai ser motivo de chacota. Um lugar de prática que às vezes você vai ser motivo de escárnio. Às vezes você vai ser motivo de desprezo. Entende? Mas quando você crê nisso, daqui a pouco as pessoas vão ter que ver aquilo que Deus está construindo na sua vida. Agora entenda, se Deus te chamou para um lugar, Deus te deu um projeto, você tem que entender daquilo. O Senhor deu as medidas para o Noé aqui, irmãos. Ele deu, é assim. Agora eu penso que Noé foi estudar como que ele ia fazer esse negócio. O cristiano é mecânico de carro, ele tem que estudar para saber algumas coisas. Mas se ele não estudar, vai ficar nos Fusca, velho, a vida toda. Fusca não precisa estudar não. Fusca um arame, você resolve e vai embora. É ou não é? Eu não sei qual o projeto que Deus vai te dar. Agora escuta uma coisa, irmão. No nome de Jesus, o Senhor falou com você, comece a investir. Invista em você. Invista na tua vida. Ah, pastor, eu quero ser próspero, não sei o que tem. Invista em você no nome de Jesus. Irmãos, a gente compra celular caro, se compra roupa cara, compra perfume bom. Não estou falando que não pode comprar esse trem não, irmão. Não é que tenha roupa boa, que você tenha perfume bom, no nome de Jesus, que você tenha carros bons. Mas você já viu a dificuldade que as pessoas têm de investir nelas mesmo? A maioria das pessoas não faz um curso. Estudar. Eu acho que nós temos que botar a mão na cabeça assim e falar que, no nome de Jesus nós ser libertos de algumas coisas. Como que você vai ser bem sucedido numa coisa que você não entende? Eu vim, pastor, você não falou que estava profético hoje? Eu vim profetizando, mas eu tenho que te orientar. Ué. Deus, não, é porque Deus me chamou para ser profeta. Amém. Louvado seja Deus, estamos precisando de muito profeta. Agora vai comer a Bíblia, para você não profetizar da carne, Nós estávamos assistindo um videozinho que foi, nós já riu até umas horas. Não sei se eu antes que mandei para você, não sei para quem que eu mandei, foi quem mandou para mim esse vídeo, A mulher no altar lá olhou assim: irmã, o Espírito Santo está mostrando a sua moela. É você que mandou? Pois é, velho. Irmãos, pode ser que Deus deu uma moela para aquela mulher, mas até hoje eu não conheço outro caso disso não. Pastor, eu não estou criticando, irmão, eu estou te falando assim, é porque às vezes a pessoa tem mas não atualiza, não entende, irmão. Você precisa estar preparado para o negócio. Sabe como que Deus terminou a história com Noé? Sabe como que ele terminou a história como é? Noé se tornou o dono da terra, o administrador da terra, no final da história. Você está preparado para Deus colocar uma cidade na sua mão? Você está preparado para Deus colocar talvez uma mega empresa na sua mão?
pastor, eu sonho, eu vou ser o chefe lá no meu serviço lá. Irmão, às vezes pastor pregando para quem? A internet está ligada aí, irmão. Às vezes não é para você aqui, mas para a internet, né? Eu vou ser o chefe lá. Mas chefes como, irmão? Se você não sabe nada de liderar com ninguém, não sabe nada de recurso humano, não sabe nada de lidar com as pessoas, como você vai ser chefe? Não, pastor, mas Deus falou. Então pronto, agora eu vou estudar. Vou estudar recurso humano, eu vou estudar personalidade, eu vou estudar, né? Não, pastor, mas Deus me chamou, eu vou ser um empreendedor, eu vou ser um dono de uma empresa grande. Vai estudar administração, né? Faz um curso pelo menos, irmão, para como lidar com aquele negócio. Não é assim, se Deus quiser, de qualquer jeito, não. Deus quer levantar um povo, irmão, um povo sarado, um povo inteligente, um povo para governar, um povo cheio do Espírito dele. E esse povo é você, amém, irmãos? Esse povo é você. Você é essas pessoas. Pastor, isso é difícil de acreditar. Eu estava fazendo um negócio ali hoje. No nome de Jesus, estou encerrando 9 horas. Eu estava fazendo um negócio ali hoje e passou uns pensamentos bestas na minha cabeça. Sabe? Passou uns pensamentos bestas na minha cabeça. Coloquei lá um fundo novo lá agora. Os vídeos vai sair com um fundo diferente agora lá, né? Hoje estava meio inspirado. Fui lá e coloquei lá na parede lá. Mudei lá o fundo lá. Mas passou um pensamento na minha cabeça assim sobre, né? Estava engastando aqui lá, mas meus vídeos nem é tão bom assim. A conversa foi um pouco mais ampla, mas eu vou reduzir para você. Mas eu pensei comigo assim, irmão, só de eu fazer o que eu estou fazendo aqui, eu já venci tanta coisa. Já rompi em tanto lugar, ainda que talvez não alcance muita gente, mas só de eu conseguir fazer o que eu faço hoje, eu já rompi tanto já na vida. Mas um dia eu tive que começar a fazer. Um dia eu estava num culto, pastor Edson pregando, né? Hoje ele está mais devagar, mais como fala, mais moderado. Ele saiu do altar. Não, ele era mais eufórico. Ele saiu do altar e ele dava uns pulos dessa altura. Partiu para o meu rumo, né? Mirou em mim assim, irmão. E veio, sabe? Dando aqueles pulão. E é isso que te digo, eu pensei, vou pular fora para passar reto, né? Pensei que não era comigo. E ele começou a profetizar. Você vai ser um evangelista, vai ser um grande pregador da palavra, você não vai ser um não sei o que. Você... Diante de Deus, irmão, que eu vou falar para você. Não recebi aquela palavra, não. Não dei glória igual os irmãos dão, não. Chorei, não, porque tem uns irmãos que recebem a profecia, chora. Eu não. Eu pensei logo, está na carne. Eu pensei logo, está na carne, errou. Não é para mim. Agora por quê, irmãos? Não havia condições. Eu não sou um grande pregador, mas eu prego. Entende? Eu não sou um grande evangelista, mas hoje eu sei pregar. Entende? Não havia condições. E quando eu falo condições, não havia condições emocionais. Eu não havia condições emocionais em mim. Eu não tinha condição emocional. A timidez me matava. Eu não dava conta de conversar com ninguém por conta da timidez. Aquilo me consumia. Eu passava mal. Se alguém conversasse comigo, eu passava mal de tanta timidez. Então era bom para fazer alguma coisa para lá, de abrir, empurrar a cadeira para lá, limpar, guardar carro. Ótimo, porque eu não tinha que lidar com pessoas, não tinha que falar com ninguém. Primeira vez que me deu a oportunidade de falar, irmão, eu passei um mês preparando uma mensagem de uns 5 minutos, né? Que dava assim, né? Poderia falar até uns 7 minutos. Entende? Quando eu subi assim, eu consegui ler o texto. Quando eu olhei para a igreja, eu pensei que eu ia desmaiar, as pernas aqui assim, ó. Não havia condições. E aí lá vem um profeta dizer tal, tal, tal e tal. Eu pensei, não é, está errado. Agora por que eu estou te contando isso? Porque talvez o Senhor vai falar com você, você vai olhar e falar assim, não, né, Jesus está na carne, fala isso comigo. Você vai olhar para a sua condição, talvez emocional, social, financeira, sei lá. E você, não é para mim não. Você tem que acreditar, irmão. Agora você acreditou, parte para cima. Eu não parti para cima imediato, não. Entende? Eu não saio doido. Eu vou, não, agora você, né, vou orar, subir monte, orar, porque Deus vai... Não, irmão, não acreditei naquilo não. Só que teve um dia que me colocaram no estreito. E pensa num camarada que passou estreito. E aí, com o passar do tempo, que eu comecei a
acreditar que aquilo era de Deus. Com o passar do tempo, irmão, que eu comecei a acreditar que aquilo era de Deus, aquela palavra era de Deus para a minha vida. E aí quando eu comecei a acreditar que aquela palavra de Deus, eu comecei a investir em mim. Eu gastei um tempo para começar a investir em mim. Começar a investir em estudo, viagens, um bocado de coisa. Eu gastei um tempo. Fica de pé que eu quero orar com você nessa noite, no nome de Jesus. Quero te abençoar, no nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Mas antes de eu te abençoar, eu quero que você faça uma oração. Mas se você puder, lógico, falar com Jesus, que se Ele quiser confiar em você os projetos dEle, você está disponível. Isso precisa ser voluntário de você. Se você falar com Ele, Jesus, se o Senhor quiser, se eu sou a pessoa que estou sendo achada em graça na minha geração, seja qual for o projeto, eu estou aqui, fala com Jesus. Sabe, talvez você está no meio do, como Noé estava. E Deus lembrou de Noé. Esse é o tempo que Deus está lembrando da igreja dele. Deus está lembrando da tua vida. Esse é o tempo que o Senhor decidiu lembrar de nós. É o tempo que o Senhor decidiu lembrar de você. Chegou o tempo de Deus agir em teu favor. Chegou o tempo de Deus agir em teu favor.